Olá, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos hoje mais um dia para honra e glória do nosso Jesus Cristo, dia 129 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E hoje, graças a Deus, nós estamos no livro 19º da Lei do Senhor. Hoje eu fui lá, olha, se Deus quiser, vamos descobrir qual livro é esse aqui. E aí, o livro de Salmos é o 19º livro da Lei do Senhor. De 66 livros maravilhosos, olha que coisa linda. E assim, esse livro de Salmos, ele é um livro muito lindo, porque ele mostra não só a soberania de Deus, como nós vimos agora no livro de Jó, ontem no livro de Jó, na vida da pessoa, mas nós vemos a soberania de Deus em toda a humanidade, nos animais, na criação, no que está em cima, no que está embaixo, no que está na água, enfim, nós vemos a soberania de Deus em todo o tempo. E é um livro muito lindo. Eu estava aqui pensando, meu Deus, para honra e glória aos nossos filhos, como é que a gente vai conseguir começar esse livro? Eu não posso começar de qualquer maneira, porque tem muita sabedoria. Eu realmente queria mais tempo para poder me aprofundar em cada salmo, porque dos livros de sabedoria são, pelo menos esse aqui, talvez seja o que eu mais ame, porque Deus é exaltado em todo o tempo. A graça dele é exaltada em todo o tempo, a força dele é exaltada em todo o tempo, e assim, quando nós vemos e entendemos a grandeza de Deus, olha, como está escrito, o amor lança fora todo medo. Então isso é verdade, sabe? Quando a gente entende quem o Criador é, quando a gente entende quem o Senhor é, quando a gente entende o que o Senhor faz, olha, isso muda quem nós somos, sabe? E muda assim de uma forma muito extraordinária, que vai além do nosso entendimento. E vamos lá. Inclusive, aproveitando que você está aqui, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus, vamos lá. Aqui teve algumas coisas que eu acabei escrevendo aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, só para a gente nortear mais ou menos esse livro, dar um embasamento, né, para nós começarmos. E vamos lá. O livro é tradicionalmente dividido em 5 partes menores, assim como o Pentateuco. Lembra lá do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Assim como os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, os Salmos, eles são mais ou menos divididos em 5 partes. E cada parte é muito interessante. Por quê? Bora lá. No caso, o livro 1, né, a parte 1, do Salmo 1 até o Salmo 41. Grande parte é atribuída a Davi, ou seja, desses 41 salmos, uma grande parte é atribuída a Davi. Teve um ou outro que não foi ele, mas a maior parte foi ele. O foco é conflito pessoal. Lembra que Davi passou, graças a Deus nós vimos aqui que Davi passou por vários problemas, várias perseguições, várias lutas, várias dificuldades. Olha, Davi talvez tenha sido... não no sentido de peso, né, de pressão pessoal como Jó passou, mas no sentido de aflição e de luta. Em áreas da vida, Davi talvez tenha sido um dos que mais passou por dificuldades e conflitos. Jó talvez tenha sido o primeiro, né? Depois de Cristo, claro, porque Cristo carregou o pecado e a dificuldade de todos sobre ele, para pagar e para a gente poder ter vida em Deus. Mas depois de Cristo, talvez aí Jó e logo depois Davi. E a questão a confiança em Deus em meio a perseguições e a afirmação de que o justo será abençoado enquanto o ímpio cairá. Ou seja, o justo vai viver, o ímpio vai cair. O justo vai ter vida, o ímpio não. Olha, a vida do justo está baseada na fé que ele tem a Deus. Olha, eu não sei a dificuldade que você passou, que você passa, que você vai passar, mas eu digo uma coisa, eu garanto uma coisa em nome de Jesus. Seja qual for, se a sua fé, se a sua esperança está no Senhor, você vence, você consegue, você vai. Agora, se sua esperança, se sua fé, se sua confiança não está em Deus, se sua confiança está em alguém, se sua confiança está em algum recurso, se sua confiança está em alguma ferramenta, se a sua confiança está em qualquer circunstância, se não for em Deus, eu sinto lhe dizer, mas isso vai te destruir, isso vai te acabar, isso vai te derrubar.
Acima de tudo, põe a sua confiança em Deus. Acima de tudo, põe a sua confiança em quem Deus é. Não põe a sua confiança no que o homem diz, no que a mulher diz, no que a criança diz, no que o idoso diz. Não põe a sua confiança em nada nem em ninguém. Mas põe a sua confiança em Deus. Só Ele pode todas as coisas. Só Ele. Justamente na segunda parte, né, do Salmo 42 até 72, trata muito do sofrimento nacional e da esperança de um rei messiânico. Só abrindo parêntese, lembra que Israel, a gente, graças a Deus, nós vimos isso aqui, que muitas vezes Israel estava com o Senhor, buscava o Senhor, e vivia com o Senhor, mas se perdia, mais se desviava, mais pecava, mais errava e acabava afundando. Então, aqui está tratando, aqui de Salmo 42 a 72, trata muito sobre isso. Esses momentos de aflição, esses momentos de que Israel se perdia, esses momentos de distância de Deus. Isso é muito interessante, porque assim como Israel se perdia, se confundia, errava a Deus, nós também acontecemos de fazer isso. Às vezes a gente às vezes a gente não tá tão bem, digamos assim. Às vezes a gente não tá com a nossa fé tão ativa. Às vezes a gente não tá tão firme na nossa fé em Deus. Então a gente acaba se perdendo, sim. A gente acaba colocando a fé no lugar errado, a gente acaba colocando a confiança no lugar errado, a gente acaba colocando o nosso tempo no lugar errado. E assim, isso sempre leva a problemas. E é justamente o que Deus não quer. Só que aí que tá. Nós temos que ter esperança em quem? Em quem Cristo é. Nós temos que ter esperança em quem? Em quem o Messias foi. Quem o Messias deu, quem Deus deu o Messias, ou seja, a nós. Deus deu Jesus a nós. Deus nos deu o Messias. Deus nos deu o Rei, o nosso Rei. Então, nossa confiança, nossa fé, nossa esperança tem que estar em quem Ele é, não em qualquer coisa. E ó, termina com a oração por Salomão. Lembra que Salomão ele orou a Deus quando o templo foi construído? Então, vai terminar mais ou menos seguindo um contexto parecido, onde é um louvor a Deus e gratidão a Deus por quem Deus é. E por Deus ter elevado Israel e construído Israel e firmado Israel até ali. E garantido o reinado. Porque lembra que Deus falou para Davi, olha Davi, eu garanto que sempre vai ter um descendente teu no trono de Judá. E assim foi até Cristo. E Cristo é o descendente real e legítimo de Davi. Cristo é o rei. Cristo faz parte da linhagem de Davi direta. Passa por Salomão. E assim vai seguindo. Ah, mas as outras 10 tribos acabaram tendo outros reis e tal. Tudo bem, porque faz parte da profecia. Mas a questão é, Jesus se manteve na tribo de Davi. Jesus se manteve na tribo de Judá, garantindo a promessa que Deus fez a Davi. E vamos continuar. Livro 3, do Salmo 73 ao Salmo 89, é uma seção mais sombria e reflexiva. E de fato é pesado. Aborda a crise de fé, a destruição do templo e o questionamento sobre por que os maus prosperam. E aí você vê que coisa interessante, né? De um lado, aqui logo no início nós vimos o contrário, que os maus sempre vão ser destruídos, que os maus sempre vão cair, que os maus sempre vão afundar. Mas aqui, né, nesses salmos, de 73 até 89, mais ou menos, o oposto acontece. Por quê? Porque o povo errou. Porque o povo ali nesse tempo, eles estavam sendo levados para o exílio. Eles estavam indo para o exílio. Eles estavam no exílio na Babilônia. Eles estavam no contexto exílico, ali, babilônico. Então, assim, o sentimento da nação era um sentimento triste, era um sentimento mau, era um sentimento para baixo, era um sentimento de tristeza. Por quê? Porque aos olhos daquele povo, os maus estavam crescendo. Aos olhos daquele povo, os maus estavam sobre eles. Aos olhos daquele povo, os maus estavam vivendo em paz. Por quê? Porque Israel tinha errado o caminho. Israel tinha pecado, Israel tinha abandonado o Senhor. E agora eles foram levados para o exílio. Então, assim, aqui nós vimos esse conflito. E isso é interessante porque, assim, ó, quando nós estamos passando pela prova, quando nós estamos passando pela luta, olha, de fato isso acontece.
A gente olha para o inimigo, a gente olha para o mal, a gente olha para o homem violento, a gente olha para o homem sanguinário, a gente fala, meu Deus, por que eles vivem? Por que dá certo? Por que funciona? Por que eles conseguem ter uma vida boa? Mas espera aí, quando a gente para um pouquinho e a gente olha para tudo, a gente olha ao redor, a gente olha... Não, a gente tira a nossa visão focal em um ponto e a gente passa a olhar a grandeza de Deus, a grandeza do que Deus fez, a grandeza do que Deus faz, a gente fala, opa, ô Senhor, me perdoa. Me perdoa por dizer bobagem. Me perdoa por falar bobagem. Eles parecem que estão tendo sucesso. Eles parecem que estão vivendo. Eles parecem que estão tendo uma vida boa. Só parecem. Por quê? Porque eles não servem a ti. Porque eles não buscam o Senhor. Porque eles não são íntegros perante o Senhor. O ímpio, ele é como um sopro. Assim é. E na quarta parte, no caso, de Salmo 90 até o Salmo 106, que inclusive o Salmo 91 é muito, muito lindo e muito conhecido, inclusive, foca na soberania de Deus. Começa com a oração de Moisés e reforça que, mesmo quando os reis terrenos falham, o Senhor é o verdadeiro rei. Então, assim, olha, volto a dizer, Deus é rei. Deus é o Senhor. Deus é poderoso. E Deus tudo pode. Deus nos comprou com o sangue de Cristo. Nós não somos largados, nós não somos deixados, nós não somos abandonados, pelo contrário, nós somos filhos de Deus, adotados por causa de Cristo. Então, assim, Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. Quanto mais sobre nós. Tudo que vem na nossa vida só vem porque antes passou pelo seu tribunal, passou pela mesa de Deus, passou pelo cuidado de Deus, Deus se debruçou sobre algo que antes veio, que chegou na nossa vida. Tudo que vem até nós antes passa por Deus. E Deus aprova ou não. Então, se a gente lembrar isso, tudo muda. E a quinta parte, né, finalizando aí o Pentateuco, digamos assim, as 5 partes desse livro de Salmos, é o livro de gratidão e do retorno. Inclui os salmos de romagem, que no caso são os salmos de peregrinação, são os salmos de volta. E realmente é uma parte muito linda, porque assim, quando Israel foi levada para o cativeiro na Babilônia, foi muito triste. Foi muito triste. Talvez tenha sido o momento mais triste da história da humanidade. Quando Israel foi tirada, né? Quando o povo de Israel foi tirado de Israel e foi levado para a Babilônia. O povo sofreu. O povo sofreu muito. Porque abandonou o Senhor. Mas justamente a volta é o contrário. A volta é justamente... Eles foram chorando, mas voltaram alegres e felizes. Viram que só Deus pode fazer isso. E com graça a Deus nós vimos. Deus faz um milagre e faz com que o povo volte. Então, assim, são salmos de romagem, são salmos de peregrinação, cantadas nas subidas a Jerusalém. E termina com uma explosão de louvor, o famoso aleluia. São salmos que sempre terminam com aleluia, aleluia, aleluia. E são muito lindos essa sequência, né, dos aleluia. E assim, tudo isso é para mostrar que Deus não perdeu o controle, é para mostrar que Deus é soberano, é para mostrar que, acima de tudo e todas as coisas, Deus continua no poder. Deus continua no controle. Que nada consegue ser contra aquilo que o Senhor estabeleceu. E digo, e garanto para você, não importa o abismo, não importa o inferno, não importa a situação que você está vivendo, não importa. Eu garanto para você uma coisa. Louve a Deus. Se entregue a Deus. Ó, Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida, em todas as áreas, em nome de Cristo Jesus. Faça isso. Sabe por quê? Porque quando você se rende a Deus, seu coração fica contrito, seu coração fica aberto. Você se rende a quem Deus é. E Ele age na sua vida. E vamos lá, sem mais delongas, vamos começar esse livro tão lindo e tão maravilhoso, que mostra a soberania de Deus.
de uma forma muito abrangente. E vamos lá. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. E aqui nós começamos. Nossa, que coisa linda. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha, às vezes quando o homem mau ele vai dar um conselho, parece até que é um conselho bom. Todos nós já ouvimos, todos nós, sem exceção, já ouvimos conselhos maus. E a gente, ali naquele momento, a gente até acha que é bom e tal. Mas depois a consequência vem. Depois, ou a gente faz, a gente segue aquele conselho e a gente vê que não chegou em um caminho bom, ou então acontece o contrário, fala, meu Deus, obrigado por não ter seguido aquele conselho. Obrigado por não ter seguido aquele caminho. Obrigado por não ter seguido aquilo que me foi instruído. Porque aquilo é me destruir, aquilo é me matar, aquilo é me levar para o inferno. Quem não segue o conselho dos ímpios, olha, deixa eu te falar uma coisa. O mundo diz o quê? O mundo diz, viva a sua vida, seja feliz, faça o que te faz feliz. O que é que Deus fala? Siga a minha lei, se mantenha na minha lei, medite na minha lei de dia e de noite. Porque a minha lei te dá vida, a minha lei te dá paz, a minha lei te dá segurança, a minha lei enche você de alegria. Porque eu sou a sua alegria, eu sou a sua paz, eu sou a sua segurança. Eu sou o Criador e eu quero cuidar de ti. Mas eu vou cuidar de ti se você seguir a minha lei. Porque eu te dou a oportunidade de seguir a minha lei ou não. O que é que os ímpios falam? Que nada. Faça aquilo que te faz feliz. Aquilo que você quer, que você teve vontade, faça. Mas esse não é um bom caminho. Não sou eu que estou dizendo, não. É o Criador que está falando. E não imita a conduta dos pecadores, olha. Não tenha vontade de imitar o que os pecadores querem, não. Não tenha vontade de imitar o que os pecadores fazem, não. Parece que é bom, parece que é legal. Parece que eles se divertem. Mas, o vazio, a tristeza, a aflição que eles passam, não quero nem imaginar. Olha, Satanás, ele sabe que o local que ele vai chegar é horrível. E todo mundo sabe que o inferno é péssimo. Mas o que é que Satanás faz? Satanás faz questão de fazer com que o caminho para o inferno seja lindo. Aí você olha, vê todo mundo sorrindo, vê todo mundo alegre, satisfeito, vivendo suas vidas como querem. Mas espera aí, é isso que Deus quer? Não quero imitar a conduta dos pecadores, não. Nem se assenta na roda dos zombadores. Olha, se você está em um meio, se você está em um ambiente onde o mal é influenciado, onde as práticas erradas são influenciadas, onde as pessoas ali incentivam o erro, sai desse ambiente. Não fique nesse ambiente, não. Por quê? Porque se você estiver nesse ambiente, você não vai ter uma boa influência. E sabe o que acontece? Algum momento você vai cair. Sai desse ambiente. E aí você vê como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Deus faz questão de já começar deixando claro quem é feliz com o que não faz. Ou seja, se você não faz isso, você é feliz. Se você não segue o conselho dos maus, se você não está com os maus, se você não tem prazer em viver com os maus, você é feliz. Só em você não estar com os maus, você é feliz. Só em você não estar com os maus, você é feliz. Olha, é Deus que está falando. É Deus que está dizendo. Quantas vezes nós já ouvimos a pessoa estava no lugar errado, com as pessoas erradas na hora errada? Olha, muitas vezes, eu estou sendo muito sincero para você. Muitas vezes você não tem erro. Muitas vezes você não tem falha. Mas só pelo fato de você estar em um lugar ruim, com pessoas ruins, isso vai te destruir. Isso vai te incriminar. Isso vai fazer mal para você.
Ou você acha que o mal, ele vai tentar te poupar? Ou você acha que os homens que vivem no mal, que vivem no engano, que vivem no pecado, que vivem no erro, que vivem na violência, você acha que eles vão ter piedade de você? Você acha que realmente, oh não, coitado, oh coitada, tá aqui com a gente? Não, mas o erro aqui é nosso, a falha aqui é nossa, a coisa errada aqui é nossa. Você acha que eles vão dizer que é de vocês? Você acha que eles vão dizer que é deles? Não, eles vão dizer que é sua. Eles vão dizer que o erro é seu, que a falha é sua, que você que ali faz parte daquilo ali tudo. O mal não tem misericórdia. O mal que puder fazer para te destruir, vai fazer. O mal que puder fazer para acabar com sua vida, vai fazer. Com sua vida, com sua família, com tudo que você tem. O mal vai fazer isso. Então, ó, feliz é o homem que não vive no caminho do mal, que não vive na companhia do mal, que não vive pensando e recebendo conselhos de pessoas que são más. Só pelo fato de você não viver nesse ambiente, com essas pessoas, seguindo o conselho dessas pessoas, você já é feliz. Você já é abençoado por Deus. E vamos continuar. Isso foi só o versículo 1. Versículo 2. Ao contrário. Ou seja, diferente. O oposto do ímpio, o oposto do mal, o oposto do violento. A sua satisfação, ou sua satisfação de hoje, a satisfação de quem é feliz, está na lei do Senhor. Meu Deus, que coisa linda. A nossa satisfação está onde? Está aqui. Nossa satisfação está aqui. Meditando a lei do Senhor, refletindo na lei do Senhor, tendo a lei do Senhor, lendo a lei do Senhor, ouvindo a lei do Senhor. Que coisa linda. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. Olha, a felicidade do homem é medida em quão perto ele está de Deus. A felicidade do homem é medida enquanto ele busca a Deus. Qualquer coisa que não seja buscar a Deus, qualquer coisa que não seja caminhar para o Senhor, qualquer coisa que não seja meditar na lei do Senhor, isso não é felicidade. É o que Deus está dizendo aqui. A sua satisfação, a sua alegria, olha, a sua felicidade. A sua felicidade, como é feliz? Aquele que a sua satisfação está na lei do Senhor. Como é feliz aquele que a sua satisfação está em meditar na lei do Senhor. Como é feliz aquele que sua satisfação está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Olha que coisa linda. Olha que bênção. Olha que felicidade. Por que nós não devemos buscar ser feliz nessa vida? Porque a felicidade dessa vida é pecar, é errar, é falhar. Mas por que nós devemos buscar e ser íntegros perante a lei do Senhor? Porque quando nós buscamos ser íntegros perante a lei do Senhor, o Senhor vai nos dar a felicidade. O Senhor é a própria felicidade e Ele vem habitar em nós. E Ele vem nos fazer feliz. E Ele vem, ó, nos fazer feliz nele. Olha, aqui nessa terra nós devemos buscar servir ao Senhor, ser íntegro perante o Senhor. E Deus garante a felicidade. E Deus garante, ó, que sejamos felizes. Deus garante a satisfação. Deus garante, ó, a paz com Ele. E se estamos em paz com Deus, vai tudo maravilhosamente bem. Olha o complemento. Olha como é feliz aquele que medita na lei do Senhor. Aquele que a satisfação está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Olha ao que Deus compara esse homem. Olha como Deus diz que esse homem está bem. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Você já viu árvore plantada junto do rio? Você já viu árvore plantada junto ali de uma nascente, junto ali de um rio? É linda. É uma árvore maravilhosa, é uma árvore que não tem medo. Como assim medo? Não tem medo do calor. É uma árvore que não tem medo de se tiver chuva ou não. É uma árvore que não tem dificuldade. É uma árvore que está o tempo todo ali, ó, próximo ao rio, e o rio vai enchendo. A água está ali o tempo todo, o tempo todo. Ela está ali o tempo todo absorvendo a água. E justamente Jesus é o quê? Jesus é a água da vida. Nós somos árvores. Nós somos figueiras. Figueiras bravas, inclusive. Nós só fazemos parte da figueira verdadeira porque nós somos enxertados através de Cristo.
E Cristo é a água da vida. Olha que coisa linda. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Nossa, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo porque assim, ó, dá fruto no tempo certo. Olha, como meu pastor fala, abrindo meu coração para você. Quando nós estamos no processo, é difícil. Quando nós estamos no processo, a gente tem dúvida. Quando nós estamos no processo, a gente tem dificuldade, a gente tem medo. Será que vai dar fruto? Será que vai prosperar? Será que vai acontecer? Mas ó, não é o que o homem diz. Não é o que o homem fala. É o que Deus diz. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor e nela encontra satisfação. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Ele é feliz, ele é abençoado. Ele é como árvore plantada junto às correntes. E ó, e no tempo certo, dá o fruto. Ou seja, se você ainda não viu o fruto daquilo que você quer, daquilo que você está plantando, daquilo que você está trabalhando, fique em paz. Sabe por quê? Porque poderoso é Deus para no tempo certo você dar fruto. Eu falo isso para você, mas também falo para mim, viu? Eu falo isso para você, mas eu tô falando para mim. O que eu tô falando para você, eu tô falando para mim. Poderoso é o Senhor para no tempo certo o fruto aparecer. Poderoso é o Senhor para no tempo certo o fruto, ó, surgir. E qual é o fruto? O fruto do Espírito. Não só o fruto do Espírito, mas outros frutos também. O que Deus nos mostra é, se estivermos nele, tudo flui. Se estivermos nele, todas as coisas acontecem. Se estivermos nele, ele é poderoso para fazer. Por quê? Pela nossa capacidade? Não. Porque nós somos boas árvores? Não. Porque nossa árvore, tua árvore, é uma árvore que tem qualidade, pedigree, uma boa, sei lá, uma boa capacidade. Muito pelo contrário, nós somos nada. Somos os piores dos piores. Mas ó, a terra que nós fomos plantados é uma terra boa. A água que nós recebemos é a melhor água que tem. E o sol que nos brilha, que brilha em nós, sobre nós. Lembra que Deus falou? Faz brilhar o teu rosto sobre mim. Então, o rosto de Deus que brilha sobre nós é o melhor. Ou seja, nós temos todas as capacidades, toda a condição de frutificar. No tempo certo, porque estamos nele. No tempo certo, por quê? Porque ele é a nossa terra, porque ele é a nossa água, porque ele é o nosso sol. Olha, somos felizes porque nós temos essa honra. Somos felizes porque ele nos honrou, nos dando fé. Somos felizes porque nós temos a capacidade de entendermos que ele é rei e que ele governa sobre nós. A maior honra do homem é poder ser filho de Deus. A maior honra do homem é poder dizer: meu Criador, o Criador de todas as coisas, é o meu rei, é o meu Senhor. A maior honra de todo homem é poder falar assim, ó: eu sou filho de Deus. Não por mim, mas por causa de Cristo Jesus que morreu na cruz por causa de mim. E eu creio em Cristo, eu creio em Deus. Logo, eu sou filho de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, aquele que crê em Jesus com seu coração, que Jesus é seu Senhor e Salvador, e confessa com sua boca que ele é seu Senhor e Salvador, este já é filho de Deus. Não é que vai ser, não é que futuramente. Não. Se você crê que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, acabou, você já é feliz, porque você está plantado no lugar certo. Porque você tem água no tempo certo. Porque você tem, literalmente, o fruto no tempo certo. Que é Deus que vai fazer. Sua função, minha função, sabe qual é? É meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Acabou. Até a satisfação que a gente vai ter meditando na lei do Senhor, é Ele quem garante. Ou você acha que todo dia, meu Deus, que felicidade, que alegria, eu vim meditar na lei do Senhor, eu vim ler a lei do Senhor. Você acha que é assim? Não. Vou sendo sincero, como meu pastor fala, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo,
abrindo meu coração. Tem dias que é na base da força. Tem dias que é realmente na base da violência. Tem que vir com força, tem que vir com violência, senão não vai. Mas ó, eu nunca na minha vida, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo até hoje, nunca não tive satisfação em meditar na lei do Senhor, em refletir na lei do Senhor, em ler a lei do Senhor, em ouvir a lei do Senhor, em debruçar na lei do Senhor. E eu tenho certeza, eu garanto uma coisa para você, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é poderosa. Tenha certeza em nome de Jesus. Sempre que você começar a ler a lei do Senhor, sempre que você começar a ouvir a lei do Senhor, sempre que você começar a debruçar na lei do Senhor, é Deus quem vai fazer você ficar satisfeito. É Deus quem vai fazer você ficar feliz. É Deus quem vai fazer você ficar grato. É Deus quem vai fazer você ter paz com Ele. É Deus quem vai te trazer a satisfação. É Deus quem vai te trazer a felicidade. Nossa função, sabe qual é? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ponto. E vamos seguir. E olha, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Glória a Deus. Tudo que ele faz prospera. Meu Deus, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo porque assim, presta atenção. Olha, muitas vezes a gente faz alguma coisa e não deu o resultado que a gente queria. Muitas vezes a gente faz alguma coisa e o resultado foi muito diferente. Muitas vezes a gente faz alguma coisa e dá o oposto do que a gente esperava. Mas espera aí, se foi Deus que disse que tudo que ele faz prospera e o que a gente fez não deu certo, já deu certo. Conseguiu compreender? Se foi Deus que disse que tudo que o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, tudo que ele faz prospera, e aquilo que a gente fez não deu certo, na realidade, o não dar certo aos olhos humanos é justamente o oposto. É porque aquilo deu certo. Olha, Deus faz o que ele quer. Deus cumpre o que ele quer. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ponto. Deus é bom, perfeito e agradável. Assim é. E justamente pelo fato de Deus ser bom, perfeito e agradável, aí que entra tudo. Se ele não deixou alguma coisa acontecer, é porque aquela coisa era péssima. É porque aquela coisa era horrível. É porque aquela coisa naquele tempo não era boa. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque Deus conhece o futuro. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente. Ele sabe que isso que a gente queria fazer neste tempo, neste momento, com a condição que nós temos hoje, não é boa. Ia nos levar para um caminho ruim. O que Deus fez? Não, meu filho, minha filha, aguenta aí. Deixa isso um pouquinho descansando, vai fazer isso, que isso aqui é bom. E pronto! E glória a Deus por isso. Olha, nós temos que aprender a nos alegrarmos no Senhor quando alguma coisa que aos nossos olhos seria bom, não deu bom, mas foi da vontade de Deus. Nós temos que aprender a nos alegrar no Senhor quando nós, alguma coisa que a gente esperava, alguma coisa que a gente buscava, alguma coisa que a gente estava ali trabalhando em prol disso, não dá certo. Sabe por quê? Porque poderoso é Deus para fazer qualquer coisa acontecer. Poderoso é o Senhor para fazer do nada tudo. Do torru valorru, todas as coisas. Do absolutamente zero, fazer tudo como nós conhecemos. Então, se realmente Deus não deixou aquilo acontecer, se tivemos uma derrota, digamos assim, essa é uma grande vitória. Sabe por quê? Porque poderoso é o Senhor para fazer todas as coisas. E se for a vontade dele que nós tivéssemos aquela derrota, glória a Deus por isso. E vamos seguir por causa do horário, meu Deus. E agora, versículo 4. Não é o caso dos ímpios. Olha, isso aqui é muito sério. Isso aqui é justamente Deus que está falando. Olha, o sucesso que você acha que o ímpio tem, o sucesso que você acha que o homem violento tem, o sucesso que você acha que o homem mau tem, olha, não é sucesso não. É condenação, é tristeza, é maldade, é tudo. São amontoados de atos e coisas que ele faz que só leva ele para o inferno, que só leva ele para o mal e que só aumenta a sua condenação.
Não tem inveja do ímpio. Não tem inveja do perverso. Não tem inveja do violento. Não! Não! Sabe por quê? Porque ele vive distante de Deus. Porque ele vive distante da lei. Porque ele vive distante do Senhor, da lei do Senhor. Não tem inveja deles. Pelo contrário. Medite na lei do Senhor dia e noite. E tudo vai bem. E você vai viver. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Tá aqui hoje, amanhã já não tá. Tá. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Olha, vai haver um julgamento, sim. Vai haver o julgamento que já está posto, sim. E Deus vai julgar as nações. E Deus vai julgar o mundo. E Deus vai julgar o pecado. E Satanás e o inferno serão lançados na lagoa de fogo ardente. Eternamente. E os ímpios não resistirão ao julgamento. Os ímpios vão cair também na lagoa de fogo ardente. Sabe por quê? Porque os ímpios não vivem conforme a lei do Senhor. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Olha, qual é a comunidade dos justos? Comunidade do Senhor, a casa de Deus, os filhos do Senhor. Vai ter pecador no céu? Não. Por quê? Porque todo pecador aqui na terra é redimido pelo sangue de Cristo e seremos o quê? Transformados. Nós não seremos mais pecadores, nós seremos transformados na imagem do próprio Cristo Jesus. Ou seja, quando estivermos na comunidade dos santos, na comunidade dos justos, na família real de Deus, lá no céu, seremos santos e irrepreensíveis. Não por nós, não por nosso mérito, não por nossa causa, mas por graça e misericórdia de Deus. E isso muda tudo. Então, assim, presta atenção nisso. Deus está deixando claro, o julgamento é certo, o ímpio não prospera, e tudo que ele faz é como a palha levada ao vento. É inútil. Mas o oposto é verdadeiro. Aquele que medita na lei do Senhor tem a felicidade. Aquele que medita na lei do Senhor tem a satisfação. Aquele que medita na lei do Senhor é como árvore plantada junto ao ribeiro e na estação certa dá os frutos. E tudo que faz prospera. Eu te faço a pergunta. A mesma pergunta que Deus fez para Israel. Eis que te dou o caminho da vida e o caminho da morte. E escolha, pois, o caminho da vida para que você viva. Você viva, seus filhos vivam, todos vivam e tudo vá bem. Que é o quê? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Mas se você escolher o caminho do mal, sinto muito. Versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Meu Deus! Lembra de Jó, que a gente leu ontem para honra e glória do nosso Jesus Cristo? Olha, Deus aprovava o caminho de Jó. Deus tinha Jó como homem íntegro, como homem justo, como homem que se desviava do mal. E aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite tem satisfação, tem felicidade, tem alegria, é como árvore plantada junto às correntes, é como árvore plantada junto à água, ali junto ao rio, que dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e prosperam. Totalmente contrário. Condenado para o inferno é o pecador. E o Senhor aprova o caminho dos justos. Glória a Deus. É Deus quem aprova o caminho dos justos. É Deus quem aprova o caminho. Perdoa. É Deus que aprova o caminho que o justo leva. Olha, o Senhor aprova o caminho dos justos. Você quer ser aprovado por Deus? Seja justo. Seja feliz. Como é que você vai ser feliz? Meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, meditando na lei do Senhor todo o tempo. Meditando na lei do Senhor toda a sua vida. Dedicando sua vida a meditar na lei do Senhor e viver a lei do Senhor. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aí você vê que coisa interessante. Por um lado, o caminho do justo é aprovado por Deus. Mas o caminho do ímpio leva à destruição. Você está entendendo a questão? Aí eu te faço uma pergunta. Você quer ser aprovado por Deus?
Ou você quer viver um caminho que vai te levar à destruição? É uma escolha. Olha, é uma escolha. É aquela questão daquele filme Matrix. É a bolinha, né? É a balinha, esqueci, né? É a pílula. É a pílula vermelha ou a pílula azul? Qual é a pílula que você quer? Você quer a pílula da verdade? A pílula boa, né? Que é seguir ao Senhor, seguir a lei do Senhor, se dedicar na lei do Senhor? Ou você quer viver sua vida de qualquer maneira? Saiba que se você viver sua vida de qualquer maneira, você já está condenado. Não sou eu que estou dizendo, é Deus quem disse. Agora, acredite, tenha certeza. Se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você vai ser feliz, você vai ter satisfação, você vai ser como árvore plantada, no tempo certo você vai dar fruto. Você não vai murchar, as coisas não vão dar errado, não vai dar errado para você. As coisas não vão se destruir. E tudo que você fizer vai prosperar. É uma escolha. O que é que você quer para sua vida? Você quer ser destruído? Se você quer ser destruído, siga a sua vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Vá viver. Mas se você quer as bênçãos do Senhor, medite na lei do Senhor de dia e de noite. E é Ele quem garante que as bênçãos cheguem até você. E vamos continuar. Salmos, capítulo 2. Por que se amontinam as nações? E aqui no caso, nós já estamos vendo uma própria pergunta que Deus está fazendo. Aqui já é uma pergunta retórica. Por que as nações se juntam? Por que as nações fazem colisão? Por que as nações fazem parcerias? E os povos tramam em vão. Ou seja, por que as pessoas estão buscando algo? Por que as pessoas estão conspirando, estão fazendo ali junção de criando rebelião? Por que isso acontece? Os reis da terra tomam posições e os governantes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha, aqui nós já vimos uma coisa muito séria. Os reis da terra e os governantes conspiram contra o Senhor. Conspiram contra o ungido de Deus. Aqui nós conseguimos ver uma coisa muito clara. O mundo não é a favor de Deus. No mundo aqui nós somos odiados. O mundo nos odeia. Por quê? Porque o mundo quer viver seus carnavais, quer viver suas vontades, quer viver seus desejos, quer viver sua carnalidade. Mas nós estamos aqui para dizer que não. Você quer viver? Viva, problema seu. Mas o certo é o que Deus falou. O certo é o que Deus nos disse. E sabe o que acontece? O mundo não quer ouvir a palavra de Deus. Porque o mundo adora a carne. Porque o mundo adora Satanás. O mundo já é do maligno. Não é que o mundo vai ser, o mundo é do maligno. As pessoas, o mundo, os ímpios adoram o pecado, adoram o erro, adoram a carne. Mas saiba de uma coisa. Vai chegar um tempo que o mundo vai ter paz. E vocês vão ter o anticristo, vocês vão ter a besta para poder governar. E vivam com paz e segurança. E vai vir a repetida destruição contra vocês. E não vai ser da parte da besta. Vai ser o juízo de Deus que vai chegar sobre a terra. Porque o juízo já está pronto. E vai vir. E ai daqueles contra quem o Cordeiro trazer sua ira. Ai daqueles contra quem o Cordeiro se levantar. Sabe por quê? Porque hoje o mundo odeia a Deus. Porque hoje o mundo odeia as coisas do Senhor. Porque hoje o mundo trama contra as leis do Senhor. Mas sabe o que vai acontecer? Vai chegar o julgamento, que o julgamento já está posto. E quando chegar, ai, é o que Deus diz. Deus que fala, ai, daqueles que tramam o mal. Ai daqueles que são pecadores e não se arrependem. Ai daqueles que falam que o certo é errado e que o errado é certo. Ai desses, porque o julgamento vem. E conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui justamente é um salmo messiânico. Aqui já está falando que, Deus vai mandar um ungido. Aqui está falando que, Deus vai mandar aquele que é ungido por ele. Para quê? Para trazer sobre a terra a sua lei. Para trazer sobre a terra a sua luz. Para trazer sobre a terra a sua amizade. E olha, o que é que eles dizem?
que é que esse povo que se reúne para conspirar contra Deus, para lutar contra Deus, para se unir contra Deus, o que é que eles falam? Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Ou seja, vamos prender o ungido, vamos fazer mal ao ungido, vamos destruir o ungido, vamos fazer o que a gente quer com o ungido de Deus. E não foi isso que fizeram com Jesus? E digo, não só o mundo fez, eu digo, eu também fiz parte disso. Como assim? Nós fizemos parte disso. O sacrifício que Jesus fez foi por mim. O sacrifício que Jesus fez foi por você. Nós temos parte disso. Ou você acha que você nunca negou a Jesus? Ou eu acho que eu nunca neguei a Jesus? Pelo contrário. Judas ainda, por 30 moedas de prata, negou a Jesus. E eu, que nego tantas vezes. Como é que eu nego a Jesus? Quando eu erro, quando eu peco. Quando eu, sabendo o que é pecado, escolho pecar. Eu estou negando o meu Messias. Eu estou negando o meu rei. Isso é real. E a questão é, qual é a diferença daquele que Deus se alegra e daqueles que Deus não tolera e vai ser condenado? Porque aquele que Deus se alegra, peca, erra, falha, nega Cristo. Ou seja, busca a vida de pecado. Peca, mas tem repulsa pelo pecado, odeia, se arrepende. Senhor, me perdoa por ter pecado. Senhor, me perdoa por ter pecado. Senhor, me perdoa por ter pecado. Aí Satanás chega no ouvido e fala, você já pecou, um ano tem 365 dias, você pecou 364. Mas a graça de Deus é ainda superior. Eu não estou dizendo para você pecar, não. Eu estou dizendo o contrário. Se você pecar, você vai pedir perdão a Deus e Deus vai ter você como filho, como filha. E é diferente do ímpio. O ímpio peca e tá nem aí. E continua a pecar. E gosta do pecado. E busca o pecado. Não faça isso. E aqui já tá dizendo. Façamos em pedaços as suas correntes. Lancemos de nós as suas algemas. Ou seja, vamos prender. Vamos segurar. Vamos fazer mal ao ungido de Deus. Aqui é um salmo messiânico. E foi exatamente o que aconteceu com Cristo. Exatamente isso. Jesus foi preso. Jesus foi, massacrado. Mas tudo isso fazia plano dos planos de Deus. Para quê? Para que nós viéssemos a ter paz com Deus. E vamos seguir por causa do horário. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. De quem? Dos homens que se reúnem contra o próprio Deus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Satanás ali, quando estava vendo Jesus preso e sendo ali martirizado e posteriormente tirado, né? Jesus entregou sua vida. Naquele momento, Satanás achou que ele ganhou. Naquele momento, Satanás achou que ele venceu. Naquele momento, Satanás falou, vencemos. Por quê? Porque destruímos o plano de Deus. E Deus, estava rindo de Satanás e de toda a humanidade. Dos maus e pecadores. Sabe por quê? Porque justamente o plano de Deus era esse. Era fazer com que Jesus fosse esmagado para que pelo sangue dele pudéssemos ter vida em Deus. Para que ele pudesse ser esmagado, moído pelas nossas aflições. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele que nós fomos sarados. Sarados do quê? Sarados da doença do pecado. Que foi implantada na humanidade. Ou seja, o plano de Deus é muito superior ao plano de Satanás. É muito superior ao plano dos homens. Creia nos planos de Deus, não nos planos dos homens. Creia nos planos de Deus, não no plano de Satanás. Por isso que eu volto e digo, acredite em quem Deus disse que você é. Não no que o mundo disse, não no que Satanás disse. Esqueça! Creia em que Deus colocou em seu coração. Você é isso e acabou. Você é aquilo e acabou. Você faz isso e acabou. Você vive assim e acabou. E sabe o que Deus diz de mim e diz de você? Nós somos filhos por causa de Cristo. Nós somos integrantes da família real por causa de Cristo. Nós fazemos parte das mesmas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó por causa de Cristo. Nós somos um com Cristo. Nós somos um com Deus. Nós fazemos parte do Senhor. Somos nação santa, povo eleito, sacerdotes reais.
Somos servos e reis sobre essa terra. E acredite, o Senhor está aqui em nosso meio. O que Deus diz é que nós somos moradas do próprio Deus. Acabou. Você acha que um leão vai ficar ouvindo ou querendo saber o que um rato acha sobre ele? Você acha que um leão vai querer ficar sabendo, o que essa mosca acha sobre mim? Você acha que um leão vai ficar querendo saber o que um peixe acha sobre ele? Não, não, não. A única coisa que importa para o leão é quem eu sou. Você é filho de Deus por causa de Cristo e acabou. Nenhuma condenação há. Não sou eu que estou dizendo, não. É o próprio Deus que diz isso. E vamos continuar por causa do horário. Do seu trono nos céus, o Senhor pôs-se a rir e caçou a deles. Deus estava lá, ó. Vocês estão massacrando meu filho? Vocês estão massacrando o meu pedaço? Vocês estão massacrando o meu filho unigênito? Vá lá, faça mais. Faça mais, porque por causa dele é que a humanidade volta a ser minha. Por causa dele é que os pecados vão ser perdoados e limpos. Por causa dele é que, a humanidade vai ter paz comigo. Versículo 5. E em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Olha, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. E quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, foi Deus que levantou Jesus como rei. Foi Deus que levantou o meu Messias, o nosso Messias, o Senhor Salvador Jesus, como rei. Deus falou, olha, Jesus, o meu ungido é o meu rei. Acabou. Eu estabeleci o meu rei em Sião. Acabou. Vocês podem estar massacrando, machucando. Vocês podem estar aí acorrentando Jesus. Tudo bem. Faz parte do plano. Porque, ele veio como um cordeiro, mas ele vai voltar como um leão. E ai daqueles que não se renderem a ele. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Olha, é literalmente aqui Deus trazendo à tona Jesus. Porque Jesus era o plano secreto de Deus dentro do coração do Pai. Até aqui, já tinha lá em Gênesis, por causa da raiz da mulher, vai ter ali Cristo, né? Vai ter ali Jesus. Através da raiz da mulher, o mundo vai ter a salvação. Dela vai vir o Messias, dela vai vir o Salvador. Mas aí, e assim como outras profecias também, eram profecias que ainda não tinham entendimento claro e completo do Filho unigênito de Deus. E aqui Deus ele começa a se revelar muito mais. Olha, eu vou trazer o meu rei, eu vou trazer o meu Messias, eu vou trazer o meu ungido. Não só como rei, mas como cordeiro. E não só como cordeiro, mas também como leão. E vão ser em momentos distintos. E esse rei, esse cordeiro, esse ungido meu, também é meu filho. E hoje eu gerei. Ou seja, hoje eu trago ele à vista de todos. Hoje eu trago ele à vista da humanidade. Hoje eu trago ele à vista para que todos consigam ver e entender do que eu estou falando. Eu não estou falando simplesmente de alguém que é ungir. Eu não estou falando simplesmente de alguém que eu fui lá e coloquei como rei. Não, não, não. Eu estou falando do meu próprio filho. Eu estou falando daquele que estava no meu coração antes de tudo e de todas as coisas. Eu vou pegar o meu filho que estava antes de tudo e todas as coisas e vou colocar ele como meu ungido, como meu rei sobre Sião. Porque Jesus é o rei. E assim eu faço. E acabou. Isso aqui é Deus deixando claro. Olha, a salvação está aqui. Tanto que a própria palavra Jesus, ou Yeshua, é o Senhor salva.
A salvação vem de Deus. É o Senhor quem nos salva. A própria palavra Yeshua ou Yeshua, que é o nome de Jesus, ou Yahushua, que é o nome de Jesus, é o Senhor salva. O Senhor é quem salva. Vamos continuar. Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Olha, literalmente Deus está deixando claro, olha, o meu filho que eu coloquei como rei, como senhor, sobre todas as coisas, tudo é dele. Sabe por quê? Porque eu sou dono de tudo. E agora tudo eu passo para ele. Nós somos um. E literalmente Deus está deixando claro, olha, o meu Messias, o meu rei, ele está presente. Ele nasceu, ele foi gerado. Vocês agora podem ver. Antes vocês não podiam. Antes estava ali escondido. Antes estava ali no secreto de Deus. Estava no seio do Senhor. Estava em um local muito escondido de Deus. Antes ninguém conhecia. Mas agora vocês conhecem. Porque hoje eu te gerei. A partir daqui nós conseguimos ver e entender que Deus tem um filho único. E esse filho único foi dado para que nós viéssemos a massacrá-lo, para poder ter vida nele. E vamos seguir. Tu as quebrarás com varas de ferro, as nações, e as despedaçará como um vaso de barro. Ou seja, quando Jesus vier, ele vai vir e vai acabar com tudo. Vrá, vrá, acabou. Nada vai se opor a Cristo. Aí, isso que é lindo, porque assim, é aí que nós vemos a graça de Deus. Deus, ele podia já vir desse jeito. Deus, ele podia já vir trazendo a condenação. Mas Deus fez a questão de fazer o oposto. De mandar Jesus, seu Filho único, como um cordeiro. Para que a gente viesse aceitar o Senhor por graça e misericórdia. Mas ó, vai vir o tempo que Jesus vai voltar e quebrará as nações. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Ou seja, ó, entendam. Vocês querem o cordeiro ou vocês querem o leão? É uma escolha. Aceitem a advertência. Ou seja, se arrependam. Qual foi a pregação de João? Se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam dos seus erros. Se arrependam da vida que vocês levam. Se arrependam. Porque o julgamento está vindo. Autoridades da terra, adorem o Senhor com temor. Exaltem com tremor. Sejam santos perante Deus, para que a vara não venha sobre vocês. Sejam justos perante o Senhor, para que a condenação que já está posta não venha. Sejam íntegros perante Deus. Aprendam com Jó, que para honra e glória de nosso Cristo nós lemos ontem. Aprendam com Jó. Íntegro, que se desviava do mal, que buscava a Deus em todo o tempo. Sabe por quê? Porque ele alcançou o conhecimento de Deus. Antes Jó ouvia falar de Deus, mas agora Jó vê a Deus. Olha, vejam o Senhor e se arrependam, nações, se arrependam, autoridades, se arrependam, reis, para que vocês não venham a estar diante dele como leão, para que a justiça dele não venha sobre vocês. Se arrependam. Ainda há tempo de arrependimento, se arrependa. Se arrependa da vida que você leva, se arrependa dos pecados que você leva, se arrependa da vida que você vem seguindo até aqui. Se arrependa. Por quê? Porque ainda há esperança enquanto há vida. Versículo 12. Beijem o filho. Beijem o filho. Aqui, ó. Beijem o filho. Para que ele não se ire. Olha, Deus está deixando claro. Deus tem um ungido, Deus tem um rei, Deus tem um filho. E não só filho qualquer, mas o filho unigênito. Só tem um. Beijem o filho, para que ele não se ire. E vocês não sejam destruídos de repente
pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha, o texto aqui é muito claro. Se nós queremos ser felizes, lembra do homem feliz? Aquele que medita na lei do Senhor e nela medita dia e de noite? Vai ter felicidade, vai ter prosperidade, vai ter paz, vai ter uma vida maravilhosa. No tempo certo vai dar fruto. E Deus cuida desse homem, e Deus se alegra com esse homem. Olha, quer ser feliz? Beije o Filho, beije a Cristo. Ou seja, se submeta a Jesus. Tenha Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite a Cristo por quem Ele é. Para quê? Para que Ele não se ire e destrua você. De repente. E felizes são todos os que em Cristo se refugiam. Felizes são todos os que em Cristo têm sua casa. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra fundamental. Feliz é quem coloca sua base, sua estrutura, a sua vida em Jesus. Feliz é quem coloca a sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, todos os seus bens, todas as suas posses em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus, Deus é Jesus. E é aí que tá, isso que é fantástico. Nós, até aqui, ou buscávamos entender a Deus, Deus lá no céu e a lei aqui na terra. Mas por graça e misericórdia de Deus, o que é que Deus fez? Deus veio na terra para andar em nosso meio, para comer em nosso meio, para dormir em nosso meio, para acordar em nosso meio, para comer em nosso meio. Sabe para quê? Para que a gente viesse a entender quem Deus é. Para que a gente pudesse entender quem Deus é. Não um Deus de longe que a gente ouve falar, mas um Deus de perto. Um Deus que a gente pode beijar. Um Deus que a gente pode abraçar. Um Deus que a gente pode, inclusive, até, como está escrito, pode até encarcerar. Que foi o que aconteceu exatamente com Cristo. Jesus veio, o próprio Deus se encarnou aqui e veio. Então, venhamos a aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Porque o tempo é certo. A condenação já está posta. E se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, a ira vem. Mas o oposto é feliz. O oposto é maravilhoso. Felizes são todos os que nele se refugiam. O meu refúgio, o seu refúgio está em Cristo. E acabou. Olha, tem uma música que diz assim, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer que amanhã vai chegar. Não é por minha capacidade, não é por meu conhecimento, não é por mim não, mas é porque ele vive, eu posso crer que o amanhã chega. Então assim, que a nossa fé, a nossa esperança esteja em Cristo. Que a nossa fé, a nossa esperança esteja em quem Ele é. Para que, nós venhamos a viver em paz com Ele. E vamos para o último salmo de hoje, para honra e glória ao nosso Senhor Cristo, Salmos 3. E vamos lá. Salmo de Davi. E aqui começa, uma sequência de alguns salmos que vai tendo autoria, né? Aí vai tendo aí os títulos, Salmo de Davi, Salmo de Asaf, Salmo de Salomão, enfim. E vamos seguir. Salmo de Davi. E isso é muito interessante porque lá no início fala do homem feliz, né? Uma representação geral, aquele que busca o Senhor. Aqui já fala das nações, já está falando das nações que se revoltam contra Deus, mas Deus vai trazer o julgamento. E aqui já vem Davi contando a experiência dele de vida. O que Deus está falando? Deus, ele é Senhor e Salvador sobre todos os homens, sobre todas as nações, inclusive sobre os pequenos atos da nossa vida, sobre as nossas pequenas dificuldades, sobre as nossas pequenas aflições. Porque às vezes você pode pensar assim, eu já pensei assim, Deus tem tanta coisa para fazer, Deus tem tanto trabalho, Deus tem tanta coisa a realizar, Deus tem tanto trabalho a fazer, será que realmente Ele se preocupa com esse pano que eu botei de um jeito errado? Tipo uma coisa boba. Será que realmente Ele se preocupa com alguma bobagem? Se preocupa. Porque isso preocupa você. E se algo para você é importante, para Deus é. Se algo para você é importante, acredite, para Deus é.
Pode não ser importante para mais nada, mas para mais ninguém. Mas se para você algo é importante, para Deus é. Isso eu te garanto em nome de Jesus. Deus, as coisas que para você é importante, para ele é importante. Acredite. Nós não estamos falando de um Deus que só olha para as nações. Nós não estamos falando de um Deus que só olha para os poderosos. Nós não estamos falando de um Deus que só olha para as coisas grandes dessa terra. Não. Nós estamos falando de um Deus que olha para nós de forma individual. De um Deus que olha para nós de forma pessoal. De um Deus que olha para nós de forma exclusiva. E isso muda tudo. Isso muda tudo. E vamos lá. Salmos, capítulo 3. Salmo de Davi. Quando fugiu de seu filho Absalão. Lembra esse contexto aqui? No caso, Davi ali, né, tinha pecado, tinha errado, né, aquela coisa terrível lá com Betseba e tal. E aí agora ele estava fugindo ali do seu próprio reinado, porque seu filho tinha se revoltado contra ele. Para honra e glória aos seus Cristo, nós lemos esse contexto. E aqui foi justamente dentro desse contexto. Ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Não era inimigo externo, mas era seu filho. Não era vizinho, não era inimigo, não era quem for, não. Era seu próprio filho. Terrível, né? Senhor, muitos são os meus adversários. E aí você presta atenção aqui, ó. Deus, ele sabe que os adversários de Davi são muitos. Deus, ele sabe o que está acontecendo com Davi. Deus, ele sabe a aflição que Davi está passando. Mas sabe por que Davi está dizendo? Porque quando Davi fala, Davi se rende a Deus. Quando Davi fala, Davi libera a sua possibilidade de fazer alguma coisa a Deus. Fale a Deus. Converse com Deus. Ó, abra a boca para Deus. Porque acredite, ele te ouve. E ele pega essa legalidade que você deu a ele e faz o extraordinário. Agora, se você não orar a Deus, acredite, pelo livre-arbítrio ou pela livre agência que você tem, você vai resolver seu problema. Resolva seu problema. Você quer resolver seu problema sozinho ou você quer que Deus resolva seu problema? Vai de você. Eu mesmo falo por experiência própria, honra e glória ao nosso Cristo. Se um fio de cabelo já tá errado, não tá do jeito que eu quero, não tá da forma que eu quero, Deus, socorro, socorro, Deus, em nome de Jesus, socorro, Deus, em nome de Jesus. Eu já corro logo para Deus. Entendeu? Qualquer coisa que acontece na minha, qualquer coisa, eu já me ajoelho logo. Deus, boto meu rosto no pó, no chão, me rendo ao Senhor. Deus, eu nada sou, nada tenho, nada posso. O Senhor tudo pode, o Senhor é rei, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano. Ó, esse fio de cabelo aqui caiu no lugar errado. Ó, eu chutei a parede. Ó, eu quebrei um copo. O que for, eu já falo logo com Deus. Sabe por quê? Porque eu não quero viver a vida do jeito que eu quero. Eu não quero buscar uma solução que eu acho que é boa. Não. Eu quero orar a Deus, entregar a Deus, e Ele vai fazer. Ou Ele vai mudar minha cabeça, ou Ele vai mudar minha visão, ou Ele vai mudar meu entendimento, ou Ele vai mandar alguém para resolver, ou Ele vai me capacitar para resolver o problema. Não sei, eu não sei como é que Ele vai fazer, mas eu pego logo o problema e jogo logo para Deus. Por quê? Porque para honra e glória do nosso Senhor Cristo é o que nós devemos fazer. E Davi sabia disso. Davi tinha esse entendimento. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. Deus sabia. Deus tinha esse entendimento. Mas Davi estava fazendo o quê? Estava se rendendo a Deus. Isso aqui é um ato de rendição. Isso aqui é um ato de entrega. Venhamos a nos render a Deus. Venhamos a nos entregar a Deus. Isso é fundamental. Versículo 3. São muitos os que dizem a meu respeito. Deus nunca o salvará. Inclusive tem pausa aqui porque é inverso isso aqui. E isso aqui é uma coisa muito interessante porque assim, ó, a maior estratégia de Satanás não é você errar, não é você falhar, não é você pecar. Não. É fazer com que você acredite que Deus te abandonou. É fazer com que você acredite que Deus te esqueceu. É fazer com que acredite que... Até acredite que Deus não existe. Essa é a maior estratégia de Satanás. Porque se você esquecer de Deus, se você esquecer de buscar a Deus, se você esquecer de louvar a Deus, já era, você já perdeu. Já era, você está perdido.
já era, você tá no inferno. Eu já fui ateu convicto. E assim, garanto uma coisa pra você, em nome de Jesus. Você não tá só. Você não tá sozinho, você não tá sozinha. Você não tá perdido. Ó, bota uma coisa na sua cabeça, você não tá perdido. Você não tá sozinho, você não é um nada que Deus esqueceu. Não, 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 pelo contrário. Muito pelo contrário. Acredite, bota isso na sua cabeça. Deus olha pra você e cuida de você de forma individual. Deus olha pra você e cuida de você de forma específica, totalmente customizada. Do seu jeito, da sua forma, da maneira que você vai entender, da maneira que você vai dar atenção. Acredite nisso. Versículo 3. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege. Acabou. Olha, estão dizendo mal de mim, estão se levantando contra o Senhor, dizendo que o Senhor se esqueceu de mim. Meus inimigos me cercaram. Eu estou sendo perseguido pela minha própria família, mas ó, o Senhor é o meu escudo que me protege. É o Senhor que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Olha, é o Senhor que me protege, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que levanta a minha moral, é o Senhor que me dá felicidade, é o Senhor que me alegra, é o Senhor que me faz, ó, a minha mente tá bem, é o Senhor que estrutura os meus pensamentos, é o Senhor que estrutura as minhas emoções, é o Senhor que estrutura quem eu sou. Eu nada sou, nada tenho, mas o Senhor tudo pode, o Senhor é. É o Senhor quem me protege, é o Senhor quem me defende. Olha, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte, ele me responde. Acabou. Eu clamo a Deus e ele me responde, ponto. Ah, mas eu não estou ouvindo, não importa. Se você não está ouvindo, o problema está no seu ouvido. Porque Deus nunca parou de responder. Deus nunca parou de te ouvir. Deus nunca parou de prestar atenção em nós. Isso eu garanto para você em nome de Jesus. Olha, as orações que você faz, que você nunca nem abriu a boca. Orações que só você e Deus sabe. Acredite, Deus sabe. Acredite, Deus vê. Acredite, Deus ouve. Tenha certeza disso. Nenhuma oração Deus esquece. Porque eu estou falando nenhuma oração Deus esquece, levando em consideração que nós somos filhos dele. Nós somos filhos dele. Ele nos ouve. Então, presta atenção nisso. Deus jamais largou seu povo. Deus jamais te larga. Deus jamais me largou. Pelo contrário. Vamos seguir. Eu me deito e durmo. Oh, que maravilha, oh, que bênção. Davi está sendo perseguido por sua família. Davi está sendo perseguido pelos da sua casa. Davi está sendo perseguido por aquele que ele deu a vida, que ele foi pai, né? Absalão. Davi está sendo perseguido por sua carne, por seu sangue. Davi está sendo perseguido pelo céu. Mas ó, eu me deito e durmo. Eu me deito e durmo. Sabe o que é isso aqui? Eu tenho paz. Eu vivo em paz com o Senhor. Eu tenho paz com o Senhor. Se eu olhar pelos olhos humanos, eu estou em guerra, estou em uma situação terrível, estou absurdamente mal. Mas quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para quem Deus é, quando eu olho para o que Ele fez, quando eu olho para o que Ele faz, quando eu olho para o poder de Deus, ó, eu deito e durmo. Olha, se você olhar para o seu problema, acredite, você vai esquecer de Deus. Mas se você olhar para o seu Deus, para o meu Deus, para o nosso Deus, para o Criador do céu e da terra e tudo que há, problema? Que problema? Você vai deitar e dormir. Você vai esquecer seu problema. Acredite. Sabe por quê? Porque você não está olhando para o seu problema. Você está olhando para o seu Deus. Sabe qual é a fonte dos maiores resultados na sua vida? Bons, excelentes? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque quando você medita na lei do Senhor de dia e de noite, você está olhando para Deus. E quando você olha para Deus, tudo vai bem. As outras coisas, elas acontecem. As outras coisas, elas automaticamente funcionam. Jesus falou assim, ó. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Relaxa, fique em paz. O foco tem que ser a lei do Senhor de dia e de noite. A lei do Senhor de dia e de noite, a lei do Senhor de dia e de noite. O resto
vai acontecer. O resto vai dar certo. O resto já deu certo. Porque é Ele quem garante. Acabou. Olha, eu me deito e durmo. E torno a acordar. Ou seja, eu deito, durmo em paz, tranquilo, e acordo de novo, em paz e tranquilo. Porque o Senhor é quem me sustém. Olha, ponha isso em mente e acredite nisso. Tenha fé nisso. Não é pela nossa força que vivemos. Não é pela nossa qualidade que vivemos. Não é pela nossa quantidade de trabalho que vivemos. Não é pelo nosso esforço que vivemos. Não é por ninguém que vivemos. Não é pelo que ninguém pode fazer que vivemos. Não. É o Senhor quem nos sustenta. Acabou. É o Senhor que nos guarda. Acabou. É o Senhor quem luta por nós, acabou. É o Senhor quem trabalha por nós, acabou. Se Deus quiser, nós vamos ler. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde. Por quê? Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, relaxa, fique em paz. Não olhe para o problema, olhe para Deus. Não olhe para o problema, olhe para o Criador. Não olhe para o problema, olhe para quem Deus é. Nós não estamos falando aqui de um Deus que não pode nada. Um Deus que só fala que é Deus, que fala aí que é Deus. Não. Nós estamos falando do Criador. O Deus que fez os céus, a terra, o mar, que abriu o mar e fez o povo passar em terra seca. Um Deus que fez tantas coisas que nós vimos aqui. Se a gente for falar aqui, o tempo vai passar demais. E ainda assim a gente não vai falar nem 10%. Mas o que eu digo para você é, olhe para Deus, olhe para o Senhor e pronto, fique em paz, vive em paz, porque Ele supre, Ele cuida, Ele é poderoso. Não me assustam os milhares que me cercam. Tem milhares que me cercam? Ai, meu Deus, tem milhares que me cercam? Oh, meu Deus, beleza, tem milhares que me cercam? Tá ótimo, não tem problema nenhum. Não me assustam, não tem problema nenhum quanto a isso. Os milhares que me cercam, significa nada. Sabe por quê? Porque poderoso é Deus. Eu estou debaixo do Senhor. Bora, eu quero ver quem é maior que o Senhor para vencer a Deus. Bora, maior. Milhares que me cercam. Tá de boa, não tem dor de cabeça nenhuma. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo do Senhor. E acabou. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Olha, Deus, vem em meu socorro. Eu preciso de ti. Sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Acabou. A gente tem que sempre se lembrar disso. É Deus quem livra, é Deus quem cuida, é Deus quem protege, é Deus quem trabalha, é Deus quem abençoa, é Deus quem levanta, é Deus quem derruba, é Deus quem faz tudo e todas as coisas o tempo inteiro. Nossos olhos têm que estar fitos em Cristo. Nossos olhos têm que estar fitos em quem Deus é. Nossa mente, nossa alma, nosso espírito tem que estar ligado com Deus o tempo inteiro. Jamais olhar para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, mas só para Deus, só para Deus, só para Deus, só para Deus e acabou. E como é que a gente faz isso? Meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Acabou. Simples assim. Não tem dificuldade, não tem problema, não tem... Só meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo é literalmente fazer o que a gente está fazendo aqui. Só isso. Só isso. E escreve aqui livramento. Escreve aqui livramento. Para eu saber que você chegou até o fim. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, escreve aqui livramento. Vou até botar uma letra bem grande. A palavra é essa aqui, livramento. Escreve aqui livramento. Só para saber que você chegou até o fim. E esse foi para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso dia 129 de 365 dias com o Senhor agora no ano 2026, em nome de Jesus. Primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você de chegar até aqui. Olha, se inscreve aqui para amanhã, dia 130, em nome de Jesus, estarmos aqui juntos, meditando na lei do Senhor. Olha que coisa linda, olha que maravilha, olha que privilégio
de meditarmos na lei do Senhor. Se inscreve aqui para amanhã, dia 130, estarmos aqui juntos. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, chega na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, ele já não é mais sobre mim, já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para as pessoas, mais vidas, mais almas, mais famílias, em nome de Jesus é isso. Até amanhã, se Deus quiser, dia 130, em nome de Cristo Jesus. Amém.